do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos apresentando aqui outras evidências sobre o caso da falsa irmã Lúcia. Eu gostaria que vocês começassem analisando comigo essa imagem. Então, nessa imagem, eu estou me atentando à parte frontal, a ossatura frontal da testa. Essa parte que a gente chama de testa, né? Então, procurei observar que eu fiz em vermelho na irmã Lúcia 2, um triângulo, e na irmã Lúcia 1, um triângulo invertido. Isso ocorre porque a ossatura frontal das duas é bastante diferente. Então, isso que eu gostaria de chamar a atenção nesse vídeo. Observem aqui a irmã Lúcia 2, com um triângulo, eu marquei em vermelho aí, que vocês possam observar. Por que essa parte frontal da irmã Lúcia 2 faz esse desenho? Porque essa parte que fica sobre o olho é chamada crista superciliar ou arco. Nós podemos ver que na irmã Lúcia 2 ela é protuberante, e por ela ser protuberante, ela tem o seu início um pouco mais anterior ao encontro que há entre esses dois arcos com o nariz, que é a parte chamada glabela. Então, observem como ela tem esse arco superciliar, bem sobreposto, como a gente pode ver aqui nessa outra imagem, que é um fenômeno típico de pessoas que têm essa protuberância. E observe que essa protuberância faz com que o arco superciliar se projete para frente, em detrimento da testa, que fica mais recuada. Então, isso é uma característica que algumas pessoas têm. Inclusive, eu também tenho essa característica. E é uma característica muito marcante, porque nós vamos ver já que normalmente as pessoas não têm essa característica. Normalmente a testa é mais lisa. Aqui nós vemos, por exemplo, a nomenclatura dessa estrutura óssea frontal. Então eu gostaria que os senhores se atentassem aqui nessa parte da cavidade do nariz, a parte central, que chama glabela, e na parte dos arcos, chamada crista superciliar. Então gostaria que os senhores se atentassem aí, essa parte que é o mais importante para nós. Aí nós vamos ver que isso é uma espécie de impressão digital. Praticamente isso é muito marcante nas pessoas. E nós vamos ver que a irmã Lúcia 1 e a irmã Lúcia 2 têm essa estrutura óssea completamente diferente uma da outra. Aqui eu estou colocando como exemplo esse ator de Hollywood, que tem uma característica de ossatura frontal similar à da irmã Lúcia 1. Observa que eu fiz o desenho ali do triângulo com a ponta para baixo, para demonstrar que o arco superciliar dele não é tão avantajado, não se sobrepõe tanto, e a parte mais alta da testa dele é a parte superior, por isso é que o triângulo ele é invertido. Então observem, aqui é um outro ator também, esse oriental, que já é o contrário. Esse aqui já segue mais o padrão da irmã Lúcia 2. Então observem que o desenho que faz é o contrário. Por quê? Porque o arco superciliar dele é mais avantajado, e por isso a parte mais projetada da testa é justamente essa parte que está sobre o arco superciliar. Aqui nós temos a imagem de perfil da irmã Lúcia 1 e da irmã Lúcia 2, onde a gente pode ver muito claramente
aqui a testa da irmã Lúcia I, ela é arredondada, justamente porque o arco superciliar dela não é tão proeminente quanto o da irmã Lúcia II, como a gente pode ver na foto da irmã Lúcia II de perfil. Então a gente pode ver muito claramente isso que eu acabei de explicar. E aqui eu vou fazer o desenho das duas irmãs Lúcia, começando pela irmã Lúcia I, quando ela era uma menina, quando ela era uma criança. Aqui eu vou utilizar a técnica de desenho a nanquim, porque o sombreamento com nanquim vai permitir demonstrar com maior clareza o que eu estou falando. Então eu vou começando a fazer o sombreamento dessa área da testa, demonstrando aqui como a parte central, né, a parte superior da testa, ela é mais alta que a parte lateral, porque ela tem o arco superciliar mais baixo, como é normal nas mulheres. Geralmente as mulheres têm, né, o arco superciliar arredondado, fazendo o desenho, né, da testa ser mais feminino. No homem isso é diferente. Normalmente o homem tem o arco superciliar um pouco mais quadrado, que dá um aspecto mais rude. Mas no caso das mulheres não é assim, geralmente não. Mas a irmã Lúcia I, como era característica da própria família, se fizermos uma comparação também com fotos das irmãs dela, a gente vai ver também que esse tipo de ossatura frontal é exatamente a mesma. Isso que fazia também ela ter mais essa feição, né, um pouco mais fechada. Porque justamente isso favorece o posicionamento dos músculos. Então, quando ela contraía os olhos, a musculatura da parte frontal da testa, ela ia incidir justamente ali na glabela, que é essa partezinha que vai dar no início do nariz. Então, vocês podem perceber que essa região dela, da Lúcia I, é mais baixa, a região da glabela. Aí, mais ou menos, eu já defini os traços básicos. Agora eu vou procurar só reforçar os contrastes, porque pelo reflexo, né, da luz e sombra projetada, a gente consegue ver com mais clareza as partes proeminentes. Então agora eu vou realçar esse contraste de luz e sombra para que fique mais claro. Então, por isso também a parte inferior do olho da Lúcia I ficava um pouco mais que na sombra também, né? Por causa desse movimento de contração das sobrancelhas, fazendo essa fisionomia mais fechada. Agora estou ali esboçando mais ou menos o véu. Esse é um primeiro rascunho, um primeiro esboço, mas o fundamental aqui é mostrar esse desenho em forma de triângulo invertido que a gente vê na testa dela. Então a parte de fora do triângulo é a parte mais baixa da testa. E a parte interna desse triângulo é a parte mais alta, por isso é onde está incidindo mais luz. Observem aí como faz uma espécie de triângulo invertido. E agora eu vou partir para o segundo esboço. Aqui já a irmã Lúcia I é adulta. E nós vamos perceber como, mesmo ela adulta, conservou o mesmo
o mesmo aspecto da ossatura frontal dela e do posicionamento dos músculos. Essa foto foi tirada no momento em que ela fazia a pose para que se fizesse a escultura de Nossa Senhora Imaculado Coração. Então eu começo justamente fazendo a parte dos olhos e a parte do arco superciliar, exatamente para demonstrar a mesma característica que nós vimos na imagem anterior dela ainda menina. Então nós vamos vendo aqui, o nanquim ajuda bastante a gente fazer com mais precisão essas linhas que representam, né, um enrugamento da testa. Esse enrugamento da testa também é muito importante, porque isso é uma coisa absolutamente pessoal, é como uma impressão digital. Então isso aqui numa investigação forense é muito importante. E é por isso que o trabalho de um artista forense, ele serve de evidência muito mais até do que mesmo aquilo que se toma por testemunho ocular. Antigamente, um testemunho ocular tinha muita importância num júri, num tribunal, diante de um júri. Mas hoje a gente sabe que, devido a uma série de circunstâncias, as pessoas podem se enganar com o que veem e podem também, por várias razões, né, ou distorcerem o que viram, ou simplesmente não perceberem outras coisas que seriam fundamentais para o seu testemunho ocular. Mas o trabalho de um artista, nesse ponto, é muito preciso, que o artista consegue captar a expressão facial, o olhar, e consegue também captar toda essa estrutura de um rosto, a estrutura do posicionamento dos músculos da face e também do enrugamento que as expressões faciais provocam na pele. Então observem aí que a testa é basicamente o mesmo desenho. Então nós temos um formato de triângulo invertido, justamente porque a parte mais baixa é a parte que está, aí coloco uma do lado da outra para ver, e a parte fora do triângulo é a parte mais baixa. A parte mais alta, mais protuberante, é que está dentro do triângulo. Aqui eu vou começar a fazer um outro esboço da irmã Lúcia, também já adulta, já numa outra posição, uma outra expressão facial, mas a gente vai perceber que a testa, enrugamento da testa, permanece a mesma coisa. Mesmo ela mudando de expressão facial, aqui ela está esboçando já um sorriso, mas a gente vai perceber novamente o desenho do triângulo invertido, o que mostra com certeza absoluta que ela tinha uma testa arredondada e que o arco superciliar dela não era proeminente. Era baixo, arredondado. Ali mais ou menos a gente já está conseguindo, né, perceber o enrugamento da testa. A irmã Lúcia, ela tinha, né, uma face bastante marcada, a expressão facial dela era muito forte, mesmo quando menina a gente já percebia isso, né, pelas fotografias a gente já pode ver que ela tinha uma expressão muito forte, muito marcada. E é estranho, depois a gente comparando com a Lúcia 2,
como parece que essas marcas de expressão que demonstrava, né, uma certa rudeza, uma certa dureza no olhar, uma sobriedade, vai desaparecendo na Lúcia 2. Mas em grande parte isso se deve à própria estrutura da ossatura frontal. Nós vamos ver que na Lúcia 2 é absolutamente o contrário, e isso é uma prova de que nós estamos lidando, né, com duas pessoas diferentes. Então, novamente eu faço a comparação, a gente vai percebendo aí que mesmo ela menina e ela já adulta, o desenho da testa permanece o mesmo. Aqui eu simplesmente dei uma realçada, né, nos contrastes. Muito bem, assim já é o bastante para a gente perceber que mesmo o tempo tendo passado, a gente percebe que se trata da mesma pessoa. Então agora eu vou partir para outro esboço. Esse novo esboço que eu vou fazer é a Lúcia criança também, um pouco mais próximo, para demonstrar essa expressão facial dela. E novamente a gente vai percebendo que o arco superciliar dela não é tão proeminente. Fica mais ou menos ali na mesma altura da sobrancelha. Esse rosto bem característico da pequena irmã Lúcia. Ao mesmo tempo, uma criança assustada. Mas absolutamente firme. Então, vocês percebam aí que uma característica muito marcante nessa expressão do olhar da pequena Lúcia é justamente essa estrutura óssea da testa, o que faz esse desenho como um triângulo invertido. Porque a parte que é sobressalente, a parte que sobressai na testa da pequena Lúcia é justamente a parte central. E nós vamos ver depois que na Lúcia 2 é o contrário. Na Lúcia 2, a parte que sobressai são os extremos. E agora eu vou fazendo esses detalhes do cabelo, depois do véu. Mas aí nós já temos
uma expressão marcante. E novamente eu repito que essa expressão marcante do olhar da irmã Lúcia é justamente por causa dessa ossatura da testa. Essa parte frontal é chamada de parte escamosa. Agora que eu começo fazendo um esboço da Lúcia 2, e a gente vai percebendo a diferença. Nesse vídeo eu chamo a atenção mais para essa questão da testa, né? Da ossatura frontal. Nós já apontamos, né, outros aspectos que demonstram que a Lúcia 1 é uma pessoa e a Lúcia 2 é outra pessoa. Esse vídeo eu gostaria de chamar mais atenção para esse aspecto da ossatura frontal da testa. Eu preferi fazer esse vídeo fazendo o desenho porque um bom desenhista ele consegue captar alguns detalhes e um mero observador não consegue. Então, por isso eu dizia, né, que o trabalho de um artista forense, ele é mais significativo e tem peso maior do que testemunho ocular, mesmo um parente. Mesmo um parente, uma pessoa que conheceu, não seria capaz de se atentar, de observar certos detalhes que só um artista é capaz de fazer, é capaz de observar, um retratista, né? Então observa aí a ossatura da testa, o arco superciliar, como ele é bem mais protuberante. Observe aí, por isso é que o desenho vai fazer esse triângulo com a ponta para cima. Porque a parte superior da testa da Lúcia 2, ela está recuada. A parte que se projeta para frente é a parte do arco superciliar. Isso é uma característica marcante na Lúcia 2. E fazendo o desenho também a gente vai percebendo outras características, né? Por exemplo, a distância do nariz para a boca, que é bem menor. Aquela marca que fica entre o nariz e o lábio superior, praticamente na Lúcia 2, é quase inexistente. Na Lúcia 1 é bem marcado. Então a gente vê como lábio fino e um sorriso apertado, um sorriso como uma lua, uma meia-lua apontando para baixo, e um sorriso apertado, não é um sorriso largo, como a gente via na Lúcia 1. Aí eu já expliquei numa outra aula também que a lente dos óculos fazia, né, com que os olhos parecessem maiores do que eram. Então aqui, olha, observem bem esse detalhe da testa dela e vocês vão ver como esse arco superciliar dela é bem mais protuberante. Isso faz com que o olhar da Lúcia 2 seja completamente diferente do olhar da Lúcia 1. O nanquim é bom de trabalhar porque permite a gente a fazer com mais precisão esses traços do enrugamento da pele. Por isso eu optei em fazer esses desenhos com nanquim do que simplesmente a lápis.
a maneira como a pele se dobra, o enrugamento da pele, ele tem uma relação com as expressões, né, faciais, e por isso eles são uma característica também única, como uma espécie de impressão digital. Estou quase finalizando, fazendo agora o hábito, mas o mais importante aí já foi feito. O mais importante já foi feito. Então está a Lúcia 2. A gente percebe que é exatamente o contrário, né? E ainda vou fazer outro da Lúcia criança, com a outra expressão facial, mas novamente o enrugamento da testa obedece o mesmo desenho que, por sua vez, obedece também, né, o padrão ósseo da testa. É evidente que isso não poderia mudar com a idade, e aqueles que negam que houve uma fraude, né, ou uma substituição da vidente de Fátima, não apresentam absolutamente nenhum argumento, a não ser a ideia de que ela colocou uma prótese dentária e, portanto, as mudanças faciais estão explicadas. Eu estou apresentando nesse momento um aspecto da face que nada tem a ver com a arcada dentária. Pelo contrário, nós estamos analisando aqui, né, a ossatura frontal, a testa da irmã Lúcia. Então aí fica aí o desafio para aqueles que insistem em negar que houve uma fraude, aqui que nós estamos diante de um crime, que apresentem evidências melhores e que façam um trabalho melhor do que esse que eu tenho apresentado. Fiquem com Deus, salve Maria.